Oi, pessoal! Voltei! Vamos lá, agora vai. Guardando a Dani. Oi, Dani! A Dani entrou, mas não entrou. Acho que a gente devia ter ficado. Aqui tá aguardando a Daniela João. Assim. Daniela João não está conseguindo participar. Vou tentar mais uma vez. Bom, enquanto a Dani está tentando entrar, voltou. Voltei. Agora a Tá gente não embaçado mexe ainda? mais. Não mexe, ó. Porque até já tirei o piercing da orelha. Cadê? Ô, Nath, voltou? Tá embaçado? Não, Porque tá pra mim tá ótimo. normal. Tá super, você tá super nítida pra mim. O pessoal tava falando que você tava embaçada, para mim também tava. Agora a gente tá bem, vamos lá, né? Vai Então a gente continuar. tava falando, né, sobre Einstein, né? A Dani contou a história dele e a gente tava conversando assim, né? O que é, né, ser diferente? O que é lento? O que é um desenvolvimento lento, né? O que a gente pode pensar sobre isso, né? É aquilo que... Aquela frase do Steiner combina bem, né? Que a gente conversou aquele dia. Que parece... O que Quer que eu que... O leia? nível... Pode ser? Você quer que eu leia? Não, não, pode ler. O nível do desenvolvimento é considerado normal quando responde àquilo que o adulto espera. Isso é Steiner, né? Rudolf É. Steiner, que fala sobre a normalidade, né? E a gente fica aí questionando, eu estava falando para a Nádia que a doutora M. Picker fez uma pesquisa grande, né? As faixas que tem, né? As nuances que tem de um bebê para o outro, da idade de conseguir, né? Essas etapas motoras que são tão faladas aí pelos marcos motores, né? São bem discrepantes, não é bem discrepantes, é que não é aquela reguinha que a gente aprendeu, pelo menos eu e a Nádia na faculdade, né? Com Uhum. 3, né, faz alcance em linha média, com 6 senta, com 8 engatinha e com 1 anda, né? Logo abaixo, inclusive, completando essa frase, né, eles falam assim que é considerado normal, né, aquela criança que segue um ritmo definido em escalas e tabelas de desenvolvimento, né? Então, a criança que não está dentro desse quadradinho, ela já não é considerada normal, né? Ou tem Normal. atraso, ou tem muito diferente, né? Então, é bem isso, né? Esses manuais, eles traçam uma criança e depois que a gente estava conversando, eles olham, né, alguns marcos, né? O de barriga para cima, o barriga para baixo, o sentar, o engatinhar que pode ou não, então fica nebuloso aí, né? E o Uhum. andar. E o Porque que essas escalas, né, Nádia, elas estão sempre ligadas à condição, não é a criança fazer sozinha, né? Eu trabalhei anos com escala de desenvolvimento, os baby tests, né? Durante 10 anos eu apliquei essas escalas nos bebês. E aí a gente percebe realmente que você coloca na postura, e aí você pontua ou não, né? Não tem postura quase que nenhuma que a gente fala que são essas de transição ou de intermediária, né? Que a Amy Pickler fala com tanto carinho, que são tão importantes para o desenvolvimento, são tão fundamentais. Então, tem duas coisas aí que eu acho que é legal a gente falar, né?
que tudo que a gente considera com o olhar da abordagem é quando a criança consegue por ela mesma, né? Esses testes, essas aplicações, são todas a gente que posiciona a A gente criança. coloca a criança. E é legal também, né, quando a gente fala em Amy Pickler, a gente tem essas posturas, né? Óbvio, tem para cima, barriga para baixo, sentado, mas isso são posturas. E o que ela fez foi uma leitura muito linda sobre esse intermediário, que são os movimentos, né? Que ele vai passando e montando uma engrenagem que leva ao movimento e isso leva a essas posturas, né? É uma maneira da gente ver essa criança levantando, né? Que eu acho que é essencial, né? Então, que as pessoas têm dificuldade de enxergar é o recheio do bolo, né? Eles veem a cobertura, mas o recheio que está ali nesse intermediário é que faltam nessas escalas. As pessoas não conseguem enxergar, né? E que é tão importante. Que na verdade para mim, eu acho que é o mais importante, né? Assim, na verdade, para chegar lá, tem todo um trabalho aí muito grande, né? De conhecimento de corpo, de equilíbrio, de força, né? De eu me controlar, desse desejo, desse prazer. Aí, quando a gente começa a aplicar esses testes, muitos bebês ficam atrasados, né? São atrasados porque a gente está apontando de uma forma bem simples, né? Sem um recheio. Vai. Fala da cobertura. E o que que acontece? Começa a encaminhar todo mundo para a famosa estimulação precoce, né, Nádia? Porque, né, Dani, veio esse boom, né, dessa descoberta desse potencial do bebê e veio essa necessidade que essas crianças elas precisam ser estimuladas, porque senão elas ficam atrasadas. E não é um atrasado só motor, né? Teve-se essa ideia de que vai atrasar tudo nessa criança, né? E eu acho que veio uma onda muito grande de estímulos. E aí a criança ela precisa de estímulo. Aqui fala assim, ela precisa de estímulo. A gente não está falando que uma criança não precisa de estímulo. Mas qual? O quê? Como? Eu acho que é Então, a grande diferença, né? A gente, óbvio, que de 0 a 3 anos é a melhor fase, é que a criança está mais aberta para aprender, isso a gente concorda, tem a neuroplasticidade, a gente sabe de tudo isso. Só que é que tipo de estímulo, né? Eu acho que às vezes é uma visão bem ao contrário do que a gente pensa, né? Assim, do que a abordagem vem dizer. Eu, como trabalhei muitos anos fazendo, né, a física convencional, aplicando esses testes e começando a orientar antes, a gente percebe exatamente isso, que é o contrário, a gente foca tudo no motor, né? Então já vai fazendo as posturas todas para a criança, a gente nem pensa ali que tem a constituição do sujeito, o quanto que é importante a criança conseguir por ela mesma, o quanto isso vai interferir na cognição dela, né? O quanto ela vai se sentir capaz. E tudo isso é muito importante ser estimulado, né? Justamente isso precisa ser estimulado. e é A engraçado que o forma trabalho é muito pautado tá. naquilo que falta, né? A criança Isso. está aí, pronto, sentado. A criança, o que vai, o que vem, o que vem, o que vem. E, na verdade, o que a gente precisa é explorar a riqueza e a beleza que tem no agora, né? O que ele conquistou agora? O que mais ele consegue agora? E esse olhar diferenciado para a gente enxergar essa criança hoje, né? O potencial que ela tem hoje. Uma coisa muito legal da abordagem, Nádia, que foi um transformador, assim, até para eu trabalhar, que você, quando observa um bebê, isso aconteceu comigo numa das aulas de escala motora, né? Que a gente foi observar uma bebê e ela apontou super baixo na escala. E eu estava fazendo o curso com a própria autora. Só que eu olhava para aquela bebê e falava assim, bebê não tem nada. E aí a própria autora falou assim, o que vocês acharam? A menina, a bebê, brincava, olhava para a autora. Sabe assim, você via que estava tudo bem com ela. Ela não estava rolando, ela ainda não rolava sozinha para a barriga para baixo. E aí todo mundo achou que a menina estava mega atrasada. O que eu quis dizer com isso? É que, assim, acho que a riqueza da abordagem é a gente olhar para o bebê todo, como um todo.
não são só os marcos motores que interessam. Claro que eles são super importantes. E eu acho que esse movimento livre traz um motor maravilhoso para os bebês, porque eles vão lá exercitando, criando e aprendendo. Isso faz toda a diferença. Mas olhar também outras questões que dizem muito mais sobre o atraso de um bebê, que é, por exemplo, brincar, o olhar nos olhos, né? Isso às vezes está subdividido numa escala motora, né? E que talvez esse falta de olhar ou esse brincar esteja até porque está colocando ele em posturas que ele não domina por ele mesmo, né? Então, E aí a criança ela fica tensa, ela fica rígida e ela vai sentindo que ela não está dando conta. E ela fica dependente deste adulto para conseguir fazer, né, essas posturas e manter essa situação que o adulto está levando ela. E então ele sente que ele não dá conta e fica desestimulado a voltar para a situação anterior, né? Então são duas coisas que vão acontecendo com essa criança quando a gente fica pensando, né, nesse desenvolvimento lá para frente, pulando sempre, né? sim, sim. Eu acho que mesmo a criança que teoricamente está lenta ou que tem aí um desenvolvimento diferente, né, que tem uma patologia, mesmo tendo tudo isso, não, o melhor caminho não é olhar o que falta e colocar o que falta, né? Exato. Porque esse não é o. Eu não percebo isso na prática, que é o caminho, porque eu já fiz isso há muito tempo da minha vida, né? E a gente vê isso mesmo. É criança que é insegura, que é tensa, que não domina o seu corpo. As que têm desenvolvimento lento, que a gente fala até vão, assim, né? Conseguem aí, né? A um preço aí de uma cifose, de uma tensão, de ser uma criança insegura. Mas as crianças que têm um desenvolvimento diferente, eu acho que a gente aí só complica mais a vida delas, né? A gente tira aí toda a chance e possibilidade que elas têm de se desenvolver por elas mesmas, né? Para conhecer esse corpo. E precisa de um ritmo. Tá, pode falar. Não, e complementando isso, né, ao mesmo tempo, quando ela desenvolve por ela mesma, ela tem a sensação de competência, de que ela consegue, e isso dá prazer. E o prazer é o que vai impulsionar esse desenvolvimento. A criança que ela sente prazer em mover-se, em pegar, em brincar, em interagir, ela vai querer sempre mais. E quando a gente força essa criança numa situação que ela não está preparada, a gente vai tirando esse prazer dela. E aí, cada vez menos, a criança vai gostando da terapia, não vai querendo fazer, então vai ficando mais difícil. E pelo contrário, quando a gente permite que essa criança ela consiga, dentro desse movimento, né, são situações que ela é capaz, que ela dá conta. Então, esse é o grande diferencial, né, da fisioterapeuta que trabalha com Pickler. É esse olhar para esse potencial dessa criança. Então, a gente consegue enxergar, o que a gente quer é isso, enxergar a criança, enxergar esse potencial que ela tem e trabalhar em cima disso. E aí, a gente não está trabalhando só o motor, a gente está trabalhando esse emocional. A gente está trabalhando o social, né, dessa criança. É E tão aí importante. a gente começa a ter outro paciente, outra criança na nossa frente, com outro tipo de resposta. E que encanta o nosso olhar, o nosso jeito de ver. Porque tudo isso está junto, não está separado, né? A gente não trabalha motor, emocional e social, cada um, né? Isso é o ser humano. O ser humano, ele é movido pela parte física, emocional e social. E isso tem que estar o tempo todo junto. Então, quando a criança... Tem uma coisa super bacana que a Judith fala aqui, que a gente conversou também. Se a criança tem esse ritmo, ela tem motivo para ter esse ritmo, ela tem Deixa eu importância, achar. né? Essa Ela vai frase estar a aqui, frase ó. para ler. E ela tem Vou o ler. direito de ser respeitada, né? Fala. A frase é essa. A autora destacou que aqueles que desenvolvem mais devagar do que a média não só têm o direito a fazê-lo assim,
mas também tem as suas razões e que devem ser respeitadas. Né? Isso que a gente está falando, Nádia, não quer dizer que a gente não está fazendo nada, tá? A gente está vendo ali a criança. Primeira coisa que eu acho que é importante, né? A gente olha a criança. A gente precisa entender o que está acontecendo ali. Eu só consigo entender o que está acontecendo com ela se eu olhar para ela. Não adianta eu olhar para a escala e falar, ah, ela tem 6 meses de vista sentada. Né? A gente continua não olhando para a criança, né? E não vai achar os caminhos para isso. Quando a gente olha, a gente pode ali entender, talvez, porque ela precisa de mais tempo. Eu acho que tem uma coisa bem equivocada das pessoas acharem que ser precoce é ser inteligente, é ser melhor, é chegar antes. Não, o que eu acho que é o mais importante de tudo que a abordagem mostra é a criança fazer por ela mesma. E para ela fazer por ela mesma, tem um que tem um tempo, tem um que tem outro, né? Cada um tem uma coisa que chama atenção, aquilo que te faz sentir desejo. E o importante da criança que às vezes mais devagar é porque ela precisa fazer aquilo mais vezes, mais tempo. E aí, né, Nádia, tá a riqueza do aprendizado. Porque ela faz, desfaz, refaz, pensa. E aí ela consegue. Quando ela consegue, isso que a Nádia falou, ela tem prazer. Prazer em se movimentar, prazer em ser quem é, em se sentir competente. E aí a gente muda tônus, a gente muda, não é? Muda tudo que você pode imaginar, porque a gente está entendendo essa criança, né? Tônus, emoção, estão juntos, né? Não tem como dissociar. E aí, quando a criança começa a ter prazer e a se movimentar, a gente vê uma resposta no tônus dessa criança. Né? É muito forte isso. A Que gente percebe. Agora, Dani, pode terminar, porque tem uma enxurrada de gente pedindo para a gente falar um pouco sobre criança com Down. Vamos falar sobre os hipotônicos. Claro! Tem uma aqui, por favor, falem com criança com Down. Então, eu vou falar uma coisa primeiro, tá? Tudo que a gente aprende na abordagem para o bebê normal serve para todos os outros bebês e eu tenho assim, tranquilidade, segurança, não é nada de a gente falar isso porque a gente vê, né? A gente vê na prática, a gente não está falando só de uma ideia, né? Claro que a gente pegou aí os princípios keplerianos, né? E foi ali quebrar a cabeça com as crianças, mas é muito mais fácil do que a gente imagina. Que primeiro a gente precisa, acho que aí, mudar o nosso olhar de verdade para a criança com deficiência, né? Olhá-la com capacidade, que ela vai conseguir de uma outra forma. É que a gente acha que para as crianças com desenho diferente, eles têm que fazer igual aos normais, né? É mesmo que a gente está começando aqui a história falando que não tem normal, né? Que cada um tem um tempo, tem um ritmo. Então, a mesma coisa que dá certo, que funciona para o bebê que não tem uma patologia, vamos falar assim, funciona para uma criança com deficiência. O que eu percebo, acho que talvez a Nádia tenha percebido, isso são outros tempos, né? Se a gente quer que o bebê faça sozinho, ele vai, né? Se a criança que não tem uma patologia demora um tempo, às vezes, tá? Nem sempre é assim, não. Depende, né? Se a gente já desde bebezinho, eu tenho um paciente que eu atendo desde que foi para casa, com um mês, né? Que tem a trissomia do 21. Ela sempre foi trabalhada dessa forma, né? Então, primeiro é importante o nosso olhar, porque a partir do olhar do adulto que a criança vai se desenvolver. Ela até fala bastante aqui no livro o quanto esse olhar de capacidade, de competência, né? Que a gente não deve ficar falando que a criança está atrasada, que ela é desajeitada, que ela não consegue. Eu acho que a primeira coisa, se a gente quer mudar o tratamento da criança com trissomia do 21, ou com paralisia cerebral, ou com distrofia muscular, é o nosso olhar, né? É engraçado, né? Que, por exemplo, você fala assim, tem um paciente para você, legal. Aí você já monta na sua cabeça um paciente hipotônico, protusão da língua, aquele quadro clínico você já traça na sua cabeça. Então, você já chega para atender com pré-julgamento, né? Quem é essa criança? Na verdade, a gente tem que chegar limpo. Sim, eu acho que isso é o mais importante. Né? Não fica olhando para a falta, a gente vai falar 500 mil vezes aqui. Todo mundo tem potencial, né? Eu acho que a gente precisa entender que cada um tem uma forma, esse é o ponto básico, né? Não existe uma...
Não, estão Não perguntando existe qual é o livro. uma forma, eu acho que ele ele foi muito sabida nisso também, de falar assim, não tem uma forma de fazer. Não é desse jeito. Olha, fulaninho faz assim, ciclaninho faz assado. Então, alguém que tem hipotonia também é capaz de fazer. Só que o que eu acho, e a Nádia, eu tenho certeza que a gente já conversa bastante sobre isso, ela também tem paciente com trissomia do 21, é a gente o olhar, o vínculo de confiança, acreditar nessa criança Tá. e depois chão e muito movimento livre, né? O chão vai trabalhar esse tônus, né? Essa gravidade aí te mostrando o tempo inteiro. Agora, eu particularmente acho que o movimento livre é maravilhoso para as crianças com nada, mas para as crianças com deficiência, eu acho que é a chave do Não, caminho que abre todas as portas, né, não, Nádia? assim, se a gente pensa, vamos pensar num bebê, uma trissomia do 21, um bebê hipotônico. E a gente começa a trabalhar que ele sente, fique sentado. Só que a gente joga esse corpo contra a gravidade. Então, cai a boca, cai a língua, cai o corpo, e aí cai a pelve. E se a gente deixa essa criança deitada, a gente diminui a ação da gravidade sobre essa criança. Então, ela consegue um controle melhor do corpo. Logo, ela vai sentir prazer. Se sente prazer, ela vai querer repetir. Nisso, o movimento e o tônus vai também se adequando e ela vai dominando e conhecendo o seu corpo. E uma criança que conhece o seu corpo, ele consegue, né? Mundo, ela se apropria desse Ela se corpo, apropria do corpo né? e Acho acaba que tem uma apropriando coisa do que é mundo muito também. importante. Se a gente fala de segurança, para eles é muito mais importante isso, né? Então é muito importante o que a Nath falou, a gente pensar nessa postura. Então sempre é de barriga para cima, né? Não é vai olhar, ah, ela tem 6 meses, já devia estar sentando, vai lá e põe a criança sentada. Para mim, né, para a Nádia, A é um gente, grande equívoco, porque a gente só reforça aquilo que não está bom, né? Esse tronco vai ficar mais em cifose, né? Essa boca vai ter mais essa protusão de língua. Essa criança não vai dar conta de prestar atenção no que está acontecendo. O que que a gente quer? O contrário, né? Que ele não vai esteja conseguir inteira ali. brincar, não vai conseguir Não vai conseguir brincar. raciocinar. E aí a Fica pergunta refém de é, nós, né? né? Ela é assim porque é assim mesmo ou teve interferência, né? Então a gente Sim, a gente. fica nessa questão, que até eles questionam, né? A gente nunca vai saber. É, mas eu não sei, eu acho que, né, a gente pode. Não Ah, dá para saber. Não dá para é, saber. mas eu tenho certeza, e a Nádia também, o quanto as crianças se beneficiam. Né? Para mim, esse é o caminho, eu falo brincando, mas é verdade, gente, que a verdade é a vida. É, porque o que a gente vê de diferença, Nádia, é que eu sou velha, né? Eu já trabalhei muitos anos, faz 21 anos que eu sou formada. Eu sou E o que a gente vê de novinha, diferença. Ah, ela é novinha, olha a pele, gente, olha tá? que menina. Tá. A gente vê nitidamente a diferença, né, de quando você permite que a criança conheça esse corpo, que ela se aproprie dele, que ela consiga fazer as suas conquistas aí de forma independente. É um sistema que se alimenta, né, de corpo, da mente e da emoção. Então, uma criança que conhece o seu corpo, está feliz com ele, né, se apropria dele. Então, a gente faz aí um trabalho muito completo. Agora, o tempo não sei, né, Nádia? Porque a gente não está preocupada com o tempo. A É, gente tem que se preocupar em a criança evoluir, comparar a criança com ela mesma, e não assim, o tempo de 6 meses, o tempo de 8 meses, porque ela teria que estar fazendo isso. Não, não é assim, né? É assim, eu estou olhando para esse meu bebê, né? O quanto que está evoluindo, agora ela consegue prestar atenção. Porque os bebês com desenho diferente, você vai ter que olhar assim, ela está conseguindo ver? Porque às vezes a primeira coisa que vai melhorar é o olhar, é o brincar, né? Depois que ela vai conseguir aí rolar. E eu garanto, a gente não precisa pôr em postura nenhuma para as crianças evoluírem. Nenhuma. Ao contrário. Quanto mais a gente permite que elas consigam aí conhecer, claro que o nosso papel é olhar ali o que, que eu posso melhorar nesse ambiente para estimular essa criança, ou é o vínculo, né, ali que precisa ser trabalhado, a confiança, a segurança, tem muita coisa para a gente fazer, né? Não é não fazer nada, deixar ela lá e deixar ela livre, não, né? gente, Que pelo tem amor de Deus, a gente deixar isso muito claro. É porque quando a gente fala de movimento livre, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que a gente pega a criança,
coloca no chão e põe uns brinquedos e fica assim, né? Não, não É. é, gente, não é só isso. É uma leitura que a gente precisa fazer, é observar. São os pequenos detalhes que a gente tem que ir prestando atenção, tem que ir trazendo para a terapia. É uma conversa com os pais, trazer esses pais para essa terapia, porque acho que É. o essencial também, né, é a gente ajudar os pais, tanto nesse sentido de conseguir enxergar aquela criança, quem é ela, o que ela é capaz, o potencial que ela tem. Então, este é o seu filho, né? E ajudar essa criança, né? Então, é como segurar, Sim, como dar ajuda eles a não olharem apoio. só para a falta, né? Olhar para o que a criança tem. É também trazer esses pais para esse encantamento, que são pais que são muito, meio que judiados, né? Porque é sempre o profissional que vai cuidar dessa criança falando o que ela não faz, o que ainda falta. Olha, se não fizer milhões de coisas, esse seu filho não vai melhorar, né? Então, assim, a gente precisa com urgência também a contribuir assim para esses pais, né, terem um outro olhar também para esse filho, porque eu posso, né, acho que dá para garantir, né, Nádia, essa relação, né, esse estímulo que a gente fala que é o social, que é tão importante quanto para esse bebê se desenvolver, né? Ele precisa sentir, nós somos humanos, né? E o bebê humano, principalmente, né? Não vive sem o adulto, não vive, né? Senão a gente morre. Então a gente precisa ter noção que esse olhar do pai e da mãe é fundamental para essa criança se sentir capaz, aceita, feliz com ela mesma, né? Que ela é querida, que tem alguém ali. Quando a gente está nessa terapia, que a gente começa a trabalhar com isso, esse olhar, essa linguagem, esse apoio dos pais, nos momentos das trocas, no momento da alimentação, no brincar com a criança, tantas coisas, inclusive a comunicação da criança, né? As Principalmente. crianças com paralisia cerebral, que têm tanta dificuldade em se comunicar, eles começam a querer se comunicar mais com os pais, eles começam a querer se comunicar. Então, é uma mudança muito grande que acontece, porque essa criança, ela começa a ser enxergada e começa a ser que ela pode ser ela. Ela não precisa mais ficar presa ali, né? Ela tem essa oportunidade. E é isso que a gente também precisa trabalhar, né? E ajudar que os pais também consigam. Os bebês novinhos, para todo mundo. Eu Tem acho que uma comunicação frase todo aqui mundo também, né? fala. Que é assim: a não aceitação do seu ritmo pessoal se traduz em uma não aceitação da sua pessoa, né? É Então, isso mesmo. é bem E é o isso. que a gente percebe isso, né? A sociedade cobra também, né, dessa mãe, dessa criança, que ela tem que estar melhor. Nossa, mas não senta, nossa, mas não anda. Aí, como é que essa mãe olha para essa criança? Como é que todo mundo olha para essa criança, né? Pois é. E aqui Percebe que também, é transformador esse olhar, né? De quando a gente olha com competência, essa criança, ela se permite, às vezes ela não se permite mexer muito, porque ela sabe que se ela mexer, vão falar, nossa, mas com essa mão fechada, ai, mas você precisa abrir essa mão. É coisa simples, mas que fazem toda a diferença, né? Quando a gente aceita e permite que essas outras formas de se desenvolver aconteçam, essa criança se liberta para ir conhecer o mundo e aí trabalhar, né? Ela trabalha muito esse corpo, essa mente aí, essa emoção e com mais sucesso, com pequenas autonomias, né, Nath? Também cada um é um. Quando a gente está falando de desenvolvimentos diferentes, são diversas patologias, né? Diversas realidades. Mas eu acho que é importante a gente não querer comparar com nada e nem com ninguém, né? Com elas mesmas e tentar trazer com essa comunicação, com esse vínculo, com essa segurança e com esse movimento livre, a autonomia de ter, são pequenas coisas, como jogar um boliche, né? Como dar um toque de mão, olhar para a mãe, comer. A Nádia falou dos cuidados, é extremamente importante, né? É como é fundamental para o bebê, uma das primeiras orientações para os bebês que vocês estão perguntando aí com trissomia ou com a síndrome de Down, é em relação aos cuidados, porque é aí que o bebê aprende, né? Aí que está essa relação aí de antecipar o movimento, de entender o que está acontecendo.
né, esse corpo aí em ação. Então, é muito importante, a gente tem muito trabalho, né? E E você quando eu tem que digo ter a criança. isso, Tá. não, e esse relacionamento caloroso, né? Aqui tem uma frase muito interessante. Embora um relacionamento caloroso, estável e contínuo constitui a base indispensável para o desenvolvimento de todas as crianças, a mais frágil precisa ainda mais que esses vínculos interpessoais se mantenham. Né? Então, é isso. A gente tem que também passar muito para esses pais, né, essas crianças, a necessidade do cuidado nesses momentos do dia a dia, né? Que são tão essenciais, que a gente fala para as outras crianças. O olhar, o jeito de falar, a antecipação. Outra coisa, a maneira de segurar, trazer apoio, e esse apoio traz segurança para essa criança. O chão, porque esse chão é estável, esse chão traz segurança. Aí você chega para atender e a clínica é cheia daqueles módulos de espuma, e aí a criança apoia. Cadê esse apoio, né, que a criança precisa, né? Isso também traz, o Pickler traz pra gente, né? Essa Porque eu necessidade acho desse apoio firme. uma coisa muito importante. Eu acho que talvez não é mais, porque eu nem sei falar o que que é, porque é tudo É tão muita junto, coisa né? Que eu importante. nem sei falar. Mas a gente pensar a segurança é fundamental para um bom, para eu estar inteiro, para eu pensar, né? Para eu sentir, para eu ser. Se eu tô com medo de cair, né? Se eu não confio em quem está aqui, como é que eu estou Como é que eu inteiro para isso, né? Como é que eu posso me faço? soltar para aprender? Né? Se eu tô com medo de cair, se eu tô num lugar instável, se eu tô numa postura que eu não domino. Então, eu acho que sim, para as crianças, falhou, né? Tá travando? Pequena embaçada de vez em Travou? quando, mas tá indo, Dani. Você tá escutando? Vamos assim, né? Vamos assim. Tô te escutando. Dá uma Então, embaçada em você, mas tá indo. tá. Vocês estão me ouvindo? Eu não consigo ver o que as pessoas perguntam, tá, Nádia? E se você Tá. quiser perguntar, não Não, consigo ver, porque eu também travou nos comentários aqui. eu tô lendo aqui. Perguntaram da Down, alinhar as expectativas, movimento livre, exploração. Ah, tem uma legal aqui. Gostaria que vocês falassem da experiência quando a criança chega para vocês com mais de 3 ou 4 anos. Isso é legal. Tranquilo, tem bastante. Ah, a mesma coisa. A mesma É a coisa. mesma, é assim. É, porque eu acho que a base é a mesma e é para todo mundo. Eu acho que isso que a gente tem que tirar um pouco desse nosso olhar assim, ah, é deficiente, então eu tenho que olhar para a patologia. Não significa, a gente não está falando que não tem que olhar, tá, gente? Mas a patologia ela existe, a gente sabe dela. Mas assim, ah, é mais velho, precisa de segurança, ele precisa de comunicação, né? Às vezes ainda, nas crianças com deficiência, às vezes os cuidados ainda são muito importantes para a gente falar, a forma de conversar, esperar para falar, observar. Eu vejo assim, mudanças, a gente vai pensar numa brincadeira, né, em alguma coisa que a criança aí deseja, mas o tratamento em si é a mesma coisa, né? A gente vai fazer esse vínculo, fala. Daí vem essa parte da gente observar e conhecer essa criança, né? Porque daí que o tratamento vai mudar. Por quê? Porque a gente precisa entender essa maturidade que essa criança tem para a gente poder interagir, né, com ela, né? Poder saber como brincar, o que oferecer. Peraí, que tá acabando a bateria. As respostas, ao meu ver, né, tá sempre na criança, né? Se a gente parar e olhar para a criança, a gente vai saber o que fazer, sabendo desses princípios, né? Que ela precisa ter segurança, que ela precisa ter prazer, que ela precisa conhecer o seu corpo, né? E para conhecer esse corpo, ela precisa se movimentar livremente. Se eu fico posicionando, ela não conhece esse corpo, porque quando a gente está posicionando, a gente está voltando ela para um padrão que ela não se encaixa, né? E aí é só a gente continuar forçando uma coisa que não funciona. Então, é uma filha mais velha, né? O vínculo tem que estar forte, a gente tem que pensar numa coisa segura, mas acho que a Nádia falou e é verdade, é olhar para a criança,
Olhar né? Para ela, a gente vai ali ver, bom, o que que ela gosta, o que chama a atenção dela, o que faz com que ela se mexa, né? Que postura, né? Às vezes é uma criança que já consegue sentar, ou que não, ainda não. Ai, tem que pôr de barriga para baixo? Não, pelo amor de Deus, só se ela ficar sozinha, e né? assim, com o tempo, na medida que a criança vai entendendo o próprio corpo, ela vai sentindo vontade de querer mais, né? Vai sentindo vontade de querer sentar, querer levantar, porque é orgânico nosso, né? Nós temos um Sim, cerne, né, que de desenvolvimento e a partir daí vão tendo o desdobramento, né? E ela vai seguindo esse ritmo de desenvolvimento, mas é o que às ritmo vezes as dela. crianças ficam preocupadas de achar que a gente não está fazendo nada. Minha opinião, tá? Então, se a gente começa às vezes do simples, né? Que às vezes a pessoa, mas vai ficar de barriga para cima? Vai, né? Por quê? Quanto mais essa criança se sentir segura, mais ela consegue se movimentar, mais ela controla esse corpo, mais ela tem chance de sair dessa postura por ela mesma, né? Mais chance ela tem de evoluir no tempo dela, né? Então, eu também acho que além de observar a criança, a gente tem que tentar um pouco esquecer o tempo, né? Olhar para ela, Ela vai né? criando Porque esse assim, autoconhecimento, né? E quem se nossa, conhece tem outras respostas, né? Mesmo que total. a gente não tá falando, ah, vou botar no chão, ele vai fazer. Ela vai ganhando de acordo com esse potencial que ela tem, né? Sim, E o importante é exatamente a gente enxerga esse potencial que ela tem. E isso. aí ela tem conquistas. Se ela tem conquistas, ela quer mais. E aí o céu é o Sim. limite para ela dentro do limite É isso dela, né? mesmo. A gente Mas é isso mesmo, porque a criança, você põe numa postura que ela domina, que ela está segura, com certeza algo ela vai fazer sozinha. algo ela vai E isso fazer. faz ela se sentir muito potente, muito capaz. E isso faz com que ela controle esse tônus, controle essa força, né? Às vezes é tentar pegar um boliche que ela nunca pegou, porque você fala assim, ah, tá derrubando um boliche, tá? Mas é uma criança de 13 anos que nunca derrubou um boliche sozinha, né? E isso traz, né, um conhecimento de corpo, uma alegria, uma satisfação, que é um sistema que se abastece, né? E aí, você falou, ela fica feliz, ela controla esse tônus, e aí, de repente, você começa a observar que aquela mão que era fechada está abrindo por vontade própria. Porque Sim, ela vai sim, começando a ter um pequeno controle, né? De repente, aquela perna rígida começa a esticar. Então, esse controle, essa emoção começa a interferir nesse tônus, né? E total. vai tendo um significado totalmente diferente, né? Você fica Totalmente mexendo, ai, diferente, assim. vamos melhorar o tônus, né? Vamos adequar o tônus. Alongar, né? Esticar. É Estica e totalmente fica sem sentido, né? Eu acho que uma coisa que é importante, a coisa tem que fazer sentido para a criança. Aquilo exatamente. tem que fazer parte da vida dela. Ficar fazendo um monte de exercício meio sem propósito, assim, né? Vamos alongar essa perna, põe sentado. Ela fica refém, não aprende com isso, né? Não tem aprendizado. Não tem Fica bem aprendizado. à mercê do adulto, né? Muito Eu acho o contrário, ainda a gente deixa elas mais dependentes, E mais assim, inseguras, mais frustradas, mais incapazes, porque nunca dão conta, né, da expectativa do adulto, do que o adulto quer que elas façam, mas é o que elas podem fazer, né? Sozinha, porque sozinho tem um poder aí né, de alterar mesmo esse tônus, de fazer esse tônus, pelo menos ali, eu percebo que isso não fica só na terapia, né? Essas não. crianças saem diferente, né? Agora, São olha mãos só. que estavam assim fechadas que hoje abre, né? Joelho que Exatamente. estava em flexão total que hoje se estende. Foi milagre? Não, é conhecimento de corpo, né? Criança com síndrome de Down que engatinha no mesmo tempo que as outras crianças. Ou mais rápido até. Mais Então, rápida, né? ou mais rápido que certas crianças. É muito orgânico esse desenvolvimento. Tem uma pessoa que fala assim que, mas o nosso maior vilão não é o tempo cronológico, mas sim o tempo diminuto que nos deixa a desejar. Eu acho que ela quis dizer que o tempo de terapia é pouco, será que foi isso?
Então, mas eu acho que a gente pode fazer, assim, muitos combinados com a Com a família, família. né? Eu acho que É aquilo que a muita gente falou coisa lá na frente, né? Lá atrás, né? Essa importância é, de trazer a família, de ajudar a família a entender, porque a a gente ver. pode usar presente o tempo todo, né, Nádia? A É, porque criança não pode realmente, estar nas atividades do dia a dia, eu acho que são mais significativas ainda para a criança, né? Então, exatamente, trazer essa criança para participar, esperar ela responder, coisas que a gente normalmente não faz, né? Ou espera que ela responde com a mão ou com a boca, às vezes a criança não fala, né? Então a gente tem que observar essa criança, mas trazer para essa família o quanto é importante ela tentar fazer por ela mesma, né? Na segurança, na capacidade, não é fazer o mesmo por ela em pé para andar se ela não anda, né? aí É assim, a segurança tem que, a gente tem que deixar, mostrar isso para a família muito claro, para o tempo não ser nosso inimigo, de que o aprendizado ele é o tempo inteiro, ele não é só numa sessão de terapia. é Né? Eu muito vejo que pouco, né? Realmente é se pouco, as mães uma é hora. pouco, né? E se as mães conseguem entender tudo isso e fazer em casa, é muito bom, é Aí a muito legal. terapia é o tempo todo, né? É o É, com tempo todo. prazer, olha que É o prazer, delícia. é o olhar, é o saber. E é legal que aí os pais, eles começam a ficar encantados também com essas conquistas que eles jamais iriam enxergar, né? São as pequenas. E eles ficam mandando mensagem, e eles começam a ter esse olhar também, nesse potencial que essa criança tem, porque toda criança tem potencial. Né? Tem a mãe de um paciente meu e ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, Daniela, é libertador olhar para os pequenos detalhes, olhar para ele que ele tem potencial. Eu me libertei porque antes eu era presa dele andar, né? E ele não consegue andar, não sei se ele vai andar um dia, né? Mas é que eu me encantei com outras coisas que ele é capaz, né? Eu parei para olhar para o que ele faz e estou encantada. E aí eu me libertei de tudo isso, né? Porque é uma cultura muito dura, né? Que eu acho que impõe padrão, né? E as crianças com visões diferentes, ou poucos de nós dão conta desse padrão, né? Nessa caixinha minúscula, que mal cabe qualquer pessoa, né? Ser tão perfeito em tudo, porque não existe isso, mas para criança deficiente, então tá lá, né? Mais longe ainda, mais inalcançável. E essa mãe, né? Porque a criança, ela busca o olhar da mãe, né? O quanto é importante para a criança essa mãe estar feliz com ela, satisfeita com ela. Exato. E toda Acho que sabe criança dizer quer que a mãe seja feliz com ela, né? Toda uhum. criança tem esse desejo de satisfazer os pais. Né? E aí a mãe tá sempre com aquele olhar de que a criança não vai conseguir andar, tá? Isso vai trazendo uma frustração para essa criança. Imagina quão potente, quanta potência que traz para essa criança a mãe sentir orgulho dela derrubar um cone de boliche. É muito legal. O quanto isso significa para essa criança? E eles Nossa, eu buscam o não olhar da consigo nem mãe, explicar. Chego a ficar emocionada só de pensar, né? né? É é muito legal, assim, encantador a gente olhar mesmo nos olhos e ver que aquela criança tá feliz, mas porque ela sabe que tem um adulto ali, a mãe, o pai, ou mesmo a físio, né? E olha para essa criança com um encantamento e não falando para ela que ela não é boa, que ela não faz, né? Que ela é preguiçosa. Isso a gente tem que tomar bastante cuidado, porque isso também faz parte, né, desse trabalho aí de tratamento, né? Sim, Não é só um corpo que a gente tem que pensar, a gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente olha, o que a gente fala, né? Que isso é estímulo. Quando a gente começou a conversa falando sobre esse começo da vida e quantos estímulos são importantes, tem vários estudos hoje falando sobre os estímulos emocionais, o quanto alteram no desenvolvimento do adulto, né? Do sujeito, nessa exato. construção do E isso sujeito. ele vai carregar pro resto da vida, né? Exatamente. Isso que é tão importante, esse começo da vida, né? Muito forte. É a base da construção da casa, né? Sim, Então, cada coisa que vai acontecendo, teve até uma aula que a gente teve, acho que foi com a Mirta, talvez, que ela é um muro, né?
cada tijolinho, cada coisa é um tijolinho, né? E isso vai construindo essa Vai personalidade dessa construindo, pessoa, né? E essa né? criança também Então, tem, né? Esse muro, esse tijolinho dela. Vários tijolinhos. sim, e faz toda a diferença para o Ou foi a desenvolvimento. Ela tem até Silvia? Não me lembro se foi a Milton ou foi a Silvia. qualquer uma Quem das lembrar, duas. joga aí pra mim, por favor. Qualquer uma das duas é maravilhosa. Qualquer uma das duas tá tudo certo, porque é muito forte isso. E eu acho, Nádia, que é o que as pessoas menos percebem que estão fazendo. A gente fica tão preocupado ali com a deficiência, com o atraso, com perder tempo, que tem que melhorar, tem que ser isso, tem que ser aquilo, que a gente não está olhando ali para a criança, para o que ela Foi é a capaz. Silvia. Foi a Silvia? Foi a Silvia. A Silvia é um gênio. Beijo pra ela. Ela É, exatamente. A gente está tão preocupado com o que ela vai ter que fazer que a gente deixa de olhar para ela, né? é, E aqui tem uma frase também, né? Portanto, para que essas crianças possam desfrutar de um clima favoravelmente terapêutico, é preciso idealizar tarefas especiais e diferentes de acordo com os problemas e personalidade de cada criança, né? É isso que a gente tem que observar e traçar nossas metas em cima disso, né? E o que a gente falou, né? A criança, ela sente que ela aceita quando ela tem direito de ser tal como ela é. Quando ela pode viver segundo o seu próprio ritmo de desenvolvimento. E ritmo que não precisa ser tolerado. Ele tem que ser respeitado, né? Porque muita gente total. é bem Eu diferente. Eu acredito, Nádia, que essa é a grande chave de tudo, né? Se a gente souber respeitar e aceitar esse ritmo, Uhum. vai conseguir muitos ganhos, muitas conquistas, né? A partir disso, não querer mudar a criança, não querer que ela seja outra, não querer que ela faça da nossa forma, mas da forma que ela pode, que ela consegue. Principalmente na reabilitação, que eu vejo justamente o contrário, né? A gente Exato. querendo organizar, padronizar, fazer de um jeito que a criança não consegue, não consegue. A gente só frustra, não sai do Exato. lugar, fica todo mundo dependente. O caminho é esse, né? Acho que é da aceitação e de respeito de cada um ser único, né? E olhar para essa criança aí com muito respeito por ela, para poder descobrir como é que a gente vai fazer para despertar, né? Para Esse despertar desejo. esse desejo. Que geralmente, por exemplo, quando pega uma criança de 3 ou 4 anos, muitas delas já tem esse desejo apagado, né? Uhum, Ela passou uhum. por tanta terapia, por tanta gente, por tanta coisa, que é tanta invasão nesse corpo dessa criança, que ela se fecha e se entrega, né? Aí chega na terapia, ela simplesmente para. Aí você faz o que você quiser, porque a criança já foi tão invadida que ela já nem protesta mais, porque ela já percebeu Você vê, que ela não é ouvida, que ela não é escutada. né? Então ela desiste. Ela E é muito percebe no triste. semblante da criança. É É muito triste, é muito triste. triste a gente ver essa criança entregue, tipo, eu desisto. Já fui tão violentada aqui, né, nesse sentido dessa palavra. Meu corpo me esticam, me puxam, me põem, me Sim. fazem passar medo e ela fica estagnada. E a gente É começa porque a é uma trabalhar, aceitação do respeito e do ritmo da criança, né? é Que a gente passa por cima dela, né? As em pessoas prol não, do a gente não ideal. percebe isso. E Então, essa criança vai se frustrando, vai ficando apática. Você vê o semblante da criança. E aí você ouve muitas vezes pessoal, mas você tem que ser guerreiro, você tem que lutar, né? Você não tá vendo fulaninho quanto se esforça. Isso não é questão de esforço, né? Isso não é questão de ser guerreiro, não tem nada a ver. É aceitação, de respeito, né? De acreditar na potência de cada um de acordo com a sua própria realidade, não querer que essa criança seja outra. Enquanto a gente, né, quiser que essa criança seja outra pessoa e não aceitá-la esse ritmo e esse, né, esse respeito a ela, exato. é muito triste, sim. As É, coisas porque a ficam gente vai bem. atropelando em prol do ideal de que essa criança precisa fazer tal coisa. Quem disse? Né? Você Uhum. perguntou para ela, né,
se isso vai fazer sentido, né? Cadê o respeito, né? E aí o nosso trabalho é chegar e ganhando essa confiança, porque ela já não confia mais em ninguém. E começando a adentrar esse campo que ela colocou em volta dela, né? Que ela se fechou, né? E à medida que a gente vai conseguindo entrar, que a gente vai conseguindo se conectar com ela vai começando a perceber que a gente respeita, que a gente tem um olhar diferente, a gente vai começando a criar possibilidades. Possibilidades de agir com ela. E aí começa o tratamento de verdade. Porque às vezes a gente ouve assim, ah, essa criança não dá. Eu já ouvi muito, ah, é manutenção. Ai, não tem cognitivo. Ai, Dani, não dá certo porque tem cognitivo, não é? E muitas vezes não tem nada a ver com isso. Ou até pode ter, mas é por falta, assim, de crença, de acreditar na capacidade, de trazer uma atividade que ela dá conta, porque às vezes as pessoas põem, ai, tem 13 anos, só tem que fazer uma coisa de 13 anos. Não! Não, gente. Essa pessoa tem nome, ela tem querer, ela tem gosto, ela tem a condição dela, né? Não adianta eu querer fazer que ela faça uma coisa que ela nem está entendendo o que está acontecendo. Então, não é a criança que tem, desculpa, cognitivo ruim. É a gente que não está chegando nela, né? A gente tem que chegar na criança do jeito que ela é. Então, a gente ouve muito isso, né, Nádia? Ó, tem uma pergunta aqui para você, Dani. O que podemos identificar de igual ou diferente à abordagem Pickler com a BNC? Nossa. Complexo. Complexo. Essa história de igual e diferente, para mim, não é. Não dá. Assim, eu não sei coisa assim, né? Eu pedi isso, gente. Eu tô com problema grave. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é outra coisa, é outra coisa. Não sei. Mas enfim, vamos começar a finalizar, porque já tá dando a nossa 1 hora. Ai, tava tão gostoso conversar com você, para variar. Ah, é gostoso. Também adoro conversar com você. A gente já tinha conversado, né? Várias vezes, né? A gente conversa. Vai falando das nossas angústias, prazeres, alegrias, né? De ver tudo isso e se fortalecer, né? Para mostrar isso para outras pessoas, né? A gente está remando contra a maré, né? Enquanto todo mundo vem com técnicas espetaculares, a gente está indo pro simples, né? Pro orgânico. Sim. E a gente está querendo essa criança potente, muito mais do que essa criança fazendo coisas que para ela não tem significado nenhum. E a gente vai de frente com outras pessoas que falam, nossa, elas estão loucas, essa criança já devia estar sentando, essa criança está extremamente atrasada. Não, a Daniela não foi de barriga para baixo. Absurdo, troca de fisioterapeuta. Péssima fisioterapeuta, sou mesmo. Se é para ser, sou mesmo, porque eu não vou pôr ninguém de barriga para baixo, porque eu não acredito nisso. Exato. Né? As crianças chegam por elas mesmas, a gente não tem nada contra o barriga para baixo, não é nada. Eu acho, Dani, não é nem que você não acredita que... É que você tem argumentos suficientes para saber que vai fazer mal para essa criança, vai fazer mais mal do que bem. Que tem o seu tempo, ela vai de barriga para baixo, porque é extremamente importante o barriga para baixo. Mas a gente não precisa atropelar. A gente sabe que é importante. Mas a gente também sabe que barriga para cima é muito importante. É extremamente importante. É o ponto inicial. A gente não pode sair atropelando o desenvolvimento dessa criança, pulando de barriga para cima, porque o barriga para baixo, as pessoas acham que é mais importante. Todas as fases do desenvolvimento são importantes. A criança tem que explorar todas as fases de desenvolvimento. A gente precisa respeitar isso. Algumas vão demorar 3 meses. Outras vão demorar 9 meses. Mas todas precisam passar por isso. Isso é um alicerce que vai servir de apoio para a próxima etapa. Se ela faz mais ou menos essa, a próxima vai ser mais ou menos também. E a próxima vai depois ser, de outras vai ser piora, menos, né? Não vai ser mais ou menos, vai ser menos. E daí a próxima
vai ficar sempre alguma coisa, sabe? A criança, ela precisa vivenciar isso. Então, não é que a gente não acredita nas outras fases, não acredita no barriga para baixo, não acredita no... Mas a gente, mais do que isso, a gente acredita nesse potencial dessa criança e na importância de todas as fases. Todas. Isso. Inclusive barriga para ela cima. consiga evoluir mesma, né, Nádia? Eu acho que o grande sacada, eu acho que o grande despertar também da minha Picla é falar sobre isso. O quanto é importante, o que faz com a criança ela conseguir por ela mesma, né, passar por todas essas fases, né? E aí saindo do motor, só do motor, né? O emocional, que a gente falou muito no começo, né? Ela sentir prazer, essa vontade de querer mais, de fazer mais, de repetir e querer o que mais agora. De tentar de novo, de planejar de novo, né? E aí, nessas tentativas e ensaio, ela vai descobrindo sobre ela, sobre o corpo, e ela vai criando uma autoimagem desse corpo. Mas é esse corpo que é dela, com esse potencial dela, que é único. Seja para uma criança com uma deficiência, com paralisia cerebral, seja para uma criança com síndrome de Down, seja para qualquer criança que não tenha nada. É único. E a gente... É para todo mundo, né? A abordagem é para todo mundo. Para a gente adulto. Tem é uma mudança de conceito, né? De pessoa, de vida. Muito interessante. Logo quando eu comecei na abordagem, né? E a gente começava, e uma criança com deficiência, como é que a gente faz, né? Que não sei o que, essa curiosidade que a gente tinha, né? Isso uns tempinhos atrás. Aí a resposta era sempre a mesma coisa, só que melhor. Eu também acho. E a gente ficava assim, mas como? Aí você vai estudando, você vai entendendo, é a mesma coisa, só que melhor. É que eu acho que é melhor porque a gente vê, eu acho que, por um lado, foi um privilégio fazer de outra forma, né, Nádia? Porque hoje, é claro, a gente vê a diferença notória de uma criança que foi trabalhada com esse olhar da abordagem de uma criança que fez uma física convencional. A gente vê, tá lá notória a diferença dela de constituição de pessoa, né, de conseguir se sentir potente, capaz, ela é feliz, ela consegue suas conquistas, claro, cada uma com a sua realidade, né? Tem criança que vai conseguir andar, outras não, mas que o andar não seja o único motivo para a gente ser feliz, né? Vão ter outras formas, né, de autonomia. Então, isso que você falou, Dani, não é só nessa parte motora, é a constituição da pessoa. Isso, a força das crianças, o que eu sinto, tá? É de dentro para fora. E eu acho que para as crianças com deficiência é mais importante, porque elas já vão enfrentar um mundo aí que elas têm que ter que ser muito forte, entendeu? Para poder ser dona de si. Então, nossa, não tem outro caminho, é a verdade e a vida. Para nós, né, Nath? É, isso aí. Bom, gente, a gente vai finalizar agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Obrigada, Dani. Parabéns pelo seu trabalho. Eu continuo aí, nós estamos na luta. Eu sei que tem muita gente com a gente aqui. E vamos lutar pelas nossas crianças, porque elas merecem. Obrigada, Nádia. Obrigada, Nádia. Torce aí para eu conseguir gravar, hein? Obrigada, Nádia. Viu? Um beijão. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.